4 passos para você acessar a quarta dimensão. Esse vídeo ele é feito com base no livro A Quarta Dimensão de Paul Yang-Shou. Primeiro, precisa ter fé. A Bíblia diz que a fé é a substância das coisas que esperamos. Substância essa que tem uma primeira fase, que é chamada de incubação. E como fazer isso? Como colocar essa fé em ação? Então anota aí os 4 passos para acessar a quarta dimensão. 1. Objetivo definido. Você precisa ter a visão de um objetivo definido, de uma meta definida. Você precisa ter isso muito claro com você. A fé é a substância das coisas que se esperam. Que coisas? Precisa ter essa clareza. Você quer pedir alguma coisa para Deus, mas não sabe ao certo o que ou com todos os detalhes? Isso precisa estar muito claro para você poder pedir e acessar. Então é preciso ter uma meta clara e definida. Hebreus capítulo 11, versículo 6, fala que a fé é a certeza daquilo que esperamos, então precisa ser específico. E Romanos 4,17 fala para chamar as coisas que não existem como se existissem. O Paul Yang-Shou, ele fala que o Senhor não se agrada de orações vagas. Lembra do cego Bartimeu, sentado à beira do caminho, e ele clamou a Jesus por misericórdia? O que Jesus falou para ele? Jesus foi lá e já curou? Não, Jesus fez uma pergunta: o que queres que eu faça? Será que Jesus não sabia o que ele queria? Que ele queria enxergar? Que ele não queria mais ser cego? Claro que sim. Mas ele fez uma pergunta: o que queres que eu faça? Tá muito claro o que Deus quer que a gente peça. E depois que Bartimeu ele fala que ele quer ver, Jesus ainda disse: a sua fé te curou. Tudo a ver com o que a gente está vendo nesse que é para a fé e o objetivo definido. Ele tinha fé que Jesus podia curá-lo, ele pediu com fé e ele pediu de forma específica, depois que Jesus perguntou. Então, ao levar um pedido para o Senhor, leve de forma específica, com um objetivo específico, uma meta bem clara. Saiba o que você quer e veja com os olhos da imaginação. Sabe quando você fecha os olhos e imagina exatamente aquilo, conquistando, tendo conquistado aquilo que você quer? Em alguns momentos, o nosso cérebro ele chega até a bloquear isso, a depender das crenças que a pessoa tem. Mas isso não pode acontecer. Precisa ficar treinando e conseguir enxergar esse objetivo com os olhos da imaginação. Então, quem tem um pedido definido e é capaz de descrevê-lo e realmente visualiza, será capaz de consegui-lo, é o que o Paul fala. Só que essa visão, essa visualização, ela precisa ser muito clara, muito vívida, no sentido de você, de forma que você inclusive sinta as emoções conquistando aquele objetivo. Então, você precisa ver, enxergar com detalhes, com vivacidade e que sinta na alma a emoção de conseguir esses objetivos. 2. Tenha um desejo ardente. Quem fala isso também é Napoleão Hill. Eu tirei aqui do livro da Quarta Dimensão do Paul Yang-Shou. Mas quem fala do desejo ardente também é Napoleão Hill. Então você já tem a imagem vívida do que você quer, já sabe com detalhes o seu objetivo, já consegue visualizar, imaginar e sentir essas emoções. Agora o próximo passo, ele é esse desejo ardente. Sabe aquele fogo nos olhos mesmo de você conseguir aquele objetivo? E aí, o Paul Yang-Shou ele traz 2 versículos, Provérbios 10, 24 e Salmos 37, versículo 4, que é: aquilo que o perverso teme sobrevirá a ele, mas o desejo dos justos será concedido. E os Salmos: deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Então você precisa ter um anelo ardente naquele alvo que você quer e deve continuar vendo esse desejo, esse objetivo sendo cumprido. E antes de eu falar a terceira, antes que eu me esqueça, deixa seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal. Mais de 90% das pessoas que assistem não se inscrevem no canal. Me ajude a bater 1.000 inscritos. Então vamos lá. Terceiro, ele chama de segurança ou substância, que é enxergar como seu, como se fosse um título. Ó, o título está aqui, já te foi entregue. Então é certeza daquilo que já é seu. E se você não conseguir, peça a Deus que conceda. Deus, não estou conseguindo, Pai, ter essa substância, ter essa certeza. Pede para Deus para te ajudar a ter essa certeza. E espere no Senhor até conseguir. Porque conseguindo, já vamos para o quarto passo. É preciso demonstrar fé. Nós já vimos isso. Chamar as coisas que não são como se já fossem, como se já existissem. E o quarto passo é clamar, proclamar
esse objetivo, porque a palavra se espalha e cria. Deus falou e todo o universo se formou. Sua palavra, o que sai da sua boca, é o material que o Espírito Santo usa para criar. Então ordene. Eu não sei se você sabe disso. A grande maioria sabe que o Mar Vermelho foi aberto e Moisés e os outros hebreus passaram por ele, certo? Só que tem um detalhe: quem abriu o mar foi Moisés. Quando Moisés chegou à margem do Mar Vermelho, ele clamou a Deus e Deus falou para Moisés: ordene que as águas se dividirão. Então há o tempo de orar, mas também há o tempo de ordenar. Jesus passava muito tempo orando e quando ele voltava, ele ordenava. Ele ordenava os demônios que saíssem do corpo, ele ordenava a cura na vida das pessoas, ele ordenava o mar para se acalmar, ele ordenou que Lázaro viesse para fora. Paul Yang-Shou fala que os recursos estão dentro de nós. Então encontre uma meta clara, um objetivo claro, tenha um desejo que queime a ponto de ebulição, aquele desejo ardente. Em seguida, ore até a substância, até receber a substância, até aquela certeza, aquele título. E depois comece a proferir a palavra de ordem para poder criar isso na tua vida. Paul Yang-Shou diz que Deus contou para ele como funciona essa questão da quarta dimensão. Que existe a primeira dimensão e a segunda dimensão, ela inclui e controla a primeira. A terceira dimensão inclui e controla a segunda. E a quarta dimensão, que é a dimensão espiritual, ela inclui e controla a terceira, que é o mundo material, o mundo físico. E ele fala que cada ser humano possui essa quarta dimensão, porque é a espiritual. Assim, as pessoas explorando a sua fé na esfera da quarta dimensão por meio de visões, imaginações e sonhos, isso pode influenciar a terceira dimensão, que é o mundo físico, produzindo nela mudança. Deus deu ao homem o poder da criação, sendo capaz de controlar o mundo material e de dominar sobre todas as coisas, mediante a quarta dimensão. E aí, você já acessou a quarta dimensão? E se você não sabe exatamente qual é o objetivo, qual é a clareza que você tem, não sei nem o que pedir para Deus. Eu tô tão confuso, eu tô tão ansioso, frustrado, que eu não sei mais nem o que eu quero. Então eu vou te convidar para clicar aqui no link abaixo e conhecer o plano de voo, que é um processo que te ajuda a sair dessa dúvida e traçar uma rota de vida com foco e direção. Ele é baseado num método que eu criei que chama método rota, que é o rumo certo, a clareza, você ter esse objetivo muito bem claro, onde você está, a origem e os obstáculos que você enfrenta para poder superar, para atingir o seu objetivo, o trajeto estratégico, o passo a passo para chegar lá, além de você aplicar a quarta dimensão que a gente viu nesse vídeo, e a ação direcionada, com foco e consistência. Em apenas 10 dias, você deixa de ser o passageiro da sua vida e assume o comando. O comando como comandante da própria vida. Então, saia da dúvida sobre o que fazer da sua vida. Crie um plano de ação em até 10 dias para que você possa executar com o método Rota. Você não está perdido, você só precisa de um plano, o plano de voo. Então, clica aqui no botão abaixo.